Vamos ler do versículo 11. Vamos ler toda a parábola do filho pródigo, né? Do 11 ao 32. Mês passado nós aprendemos um pouco mais sobre a cultura do reino de Deus. E o reino de Deus, ele se move na terra através de princípios, através de valores, através da sua cultura. E o princípio do perdão, quando nós entendemos e vivemos, experimentamos o poder do perdão, há um fluir, há um derramar, há um favor especial de Deus para quando nós vivemos essa condição do perdão. E por isso muitas pessoas têm tido uma certa resistência, uma certa reserva de se entregar a essa mensagem por causa de mágoa, por causa de rancor, por causa de amargura, por causa de sofrimentos. Mas eu quero dizer para você, incentivar: vale a pena viver os princípios do reino de Deus. Amém. Não deixa nenhuma raiz de amargura te deixar de fora do mover que Deus tem trazido para o seu povo nos dias de hoje. Já vivemos tempos tão difíceis, imagina se a gente ficar de fora da graça de Deus. Não tem como. Então é muito melhor nós aceitarmos e vivermos a cultura do reino do que a gente ficar de fora dessa cultura. Amém? Vou te dar um outro princípio do reino que eu tenho aprendido, praticado e vivido e funciona. É aquilo que Jesus fala em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Por que nós temos culto domingo pela manhã? Primeiro que o pessoal gosta é da manhã. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. Então nós não esperamos acabar a semana para buscar Deus. Nós iniciamos a semana buscando a Deus. E toda semana Deus vai direcionar, Deus vai estar presente. Agora, se eu deixar Deus por último, como é que eu vou querer que Deus cuide de mim primeiro? Pastor Guto, nós tínhamos falado tanto que a gente não vive regra. Não, isso não é regra, isso é princípio. Ah, mas domingo eu trabalho a semana toda, eu gosto de descansar, eu gosto de... Você tem tempo para fazer tudo isso. A questão é o que é mais importante, o que é prioridade para você. Deus não vai ficar chateado contigo se você não vier no domingo de manhã. Eu vou. Porque é como se o pai preparasse uma mesa, um café da manhã daqueles que você viu ali da pousada, né? E você diz: não, tô legal, hoje eu não vou tomar café, eu dormi até meio-dia. Quem vai perder é quem não veio para a mesa tomar um café. Agora, o amor de Deus por você, o que Deus tem, não vai alterar. Só que tu não vai ter tomado e curtido e desfrutado daquele breakfast, porque você está sem apetite. Entendeu? Liga para a pessoa que está. Você entendeu? O reino flui com seus princípios. Vamos lá para a palavra. O título de hoje já foi abordado ali, estava subindo a escada. Pastor Guto, é o título de hoje. Quarta-feira estava bom. Porque o título de hoje é: quem muito é amado, muito é perdoado. Verso 11, Lucas 15. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, torrou, queimou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E o que o pai fez? Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Traze depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha a reação do irmão mais velho. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos por essa manhã de domingo, Pai. Como é bom iniciar uma nova semana na tua casa, na tua presença, na comunhão dos nossos irmãos, daqueles que comungam da mesma fé, da mesma alegria, da mesma esperança, do mesmo amor. Continua a abrir os olhos do nosso coração e nos trazer a revelação, a compreensão do poder do perdão de Deus sobre nossas vidas. Que nós, de fato, de verdade, por meio do teu amor, já fomos em Jesus, e pelo seu sacrifício da cruz, completamente perdoados. Que sobre nós não há mais culpa nem condenação, mas estamos livres para desfrutar não só da herança do Pai, mas da presença do Pai, da comunhão, da intimidade, do relacionamento com o nosso Pai Celestial, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, fala conosco por meio da tua sagrada Escritura, Pai. Esse é o livro sagrado, e que quando o Senhor fala, a sua palavra jamais volta vazia,
mas antes vai cumprir o propósito que está no teu coração para conosco. E nós cremos que o Senhor tem coisas não boas, mas maravilhosas sobre nós e as nossas famílias e a nossa comunidade, a respeito dessa verdade do teu reino, o perdão completo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Essa parábola é o desfecho de uma conversa com Jesus, que estava em mesa em comunhão com pessoas que os religiosos condenavam. Para aquela época, pessoas que não eram tidas como santas, corretas, eram prostitutas, eram publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram pessoas que a própria sociedade judaica diz assim: ó, fora, vocês não têm como se relacionar conosco. E aí vem Jesus, e eu particularmente gosto muito do The Chosen seriado, porque eles trazem um Jesus mais humano, mais real, né? Não é aquele Brad Pitt loiro de olho azul, galanteador todo. É um Jesus, gente, humano. E aí a gente consegue perceber um pouquinho daquilo que acontecia naquela época e naquele contexto. E aí o pessoal vinha e dizia: tá, mas por que Jesus está comendo com esse tipo de pessoa, se ele se diz de Deus? E aí Jesus fala: gente, eu não vim para os sãos, eu não vim para os santinhos, eu não vim para os religiosos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. E aí ele começa a discorrer aqui em Lucas 15 a respeito de 3 parábolas, né? A da ovelha perdida. Depois ele fala sobre a moeda da mulher que perdeu a dracma na sua própria casa. E ele conclui e fecha falando a parábola do filho pródigo, que todo mundo já conhece, já teve leitura, já viu e já ouviu, enfim. E o que muitas pessoas ainda não sabem é com clareza o entendimento da própria palavra pródigo. Algumas vezes eu já falei aqui, mas vou repetir porque existem pessoas novas. A palavra pródigo, ela tem um significado que se refere a uma pessoa que é excessivamente generosa ou extravagante, especialmente em relação ao uso de recursos financeiros ou bens. Ela é frequentemente associada à ideia de gastar de forma imprudente, sem considerar consequências futuras, assim como a gente viu no filho mais novo, que pediu a herança para o pai. Disse: pai, eu sei que o correto não é pedir herança enquanto o pai está vivo, não me leve a mal, eu não estou matando o Senhor, mas eu quero viver, eu quero curtir a vida. E o pai pega a parte da herança em vida, dá para o filho mais novo, e ele dá uma de pródigo, torra, queima na balada, nas drogas, na bebida, na prostituição. E quando ele tinha amigos. É assim, amigão. Mas quando termina e você não tem mais para botar uma gelada, não tem mais para botar um cigarro de maconha, não tem mais para botar uma carreirinha de pó, não tem mais para como levar na zona, esses amigos, eles vão sumir. Você vai ficar sozinho igual o filho pródigo, ao ponto que ele conseguiu lá trabalhar com porcos, mas até a comida do porco não sobrava para ele. Então olha a condição de fundo de poço que esse rapaz chegou, porque ele é pródigo, ele torrou, ele gastou excessivamente, sem dó, de uma maneira irresponsável. Só que o pródigo, nós também enxergamos alguém nessa história que não era só o filho mais novo, porque o pródigo aqui também pode ser na questão da generosidade. Em alguns contextos, o termo pode ser usado para descrever uma generosidade excessiva.
A pessoa foi pródiga em suas doações para uma instituição de caridade. Então, aqui nessa parábola a gente não enxerga, identifica só o filho pródigo que torrou a herança do pai. Mas eu consigo enxergar um pai extremamente pródigo em amor, em compaixão, em misericórdia para com o seu próprio filho. Então Jesus, através dessa história simples, estava querendo que o povo pudesse enxergar a realidade de todos eles, não só do judeu, mas também de todos os pecadores, e do relacionamento, da forma e da maneira que Deus trata conosco. Porque Deus é extremamente pródigo no seu amor, na sua bondade, na sua graça e misericórdia e generosidade para conosco, gente. E não foi somente uma vez que questionaram Jesus com relação a isso. A gente pega uma outra história, um outro episódio, que Jesus estava jantando na casa de um fariseu chamado Simão. Não era o Pedro, seu discípulo, era um outro religioso. Se você quiser abrir aí para a gente ler Lucas capítulo 7, vamos ler do 40 ao 50. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho para te falar. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e ele enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E mesmo assim, esse Simão religioso, fariseu, preocupado mais com as letras e as leis de Moisés do que se relacionar e de demonstrar gratidão e amor pelo seu Redentor e o seu Messias que estava na sua casa. Mas a mulher pecadora e rejeitada pela sociedade, ela entendeu quem era Jesus. E o fato é, a pergunta para mim e para você nessa manhã: você já compreendeu quem é Jesus para você? Essa resposta vai virar uma chave na tua vida. É uma religião? É uma regra? Ou de fato para você Jesus é o Filho de Deus que veio encarnado, que nasceu de uma menina virgem, que cresceu, se desenvolveu e com 33 anos e meio ele foi injustamente preso, castigado, dilacerado numa cruz, torturado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém.
e que Ele está vivo, e que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. Porque se a gente entender e compreender como essa pecadora, nós não vamos ter reservas de sermos adoradores. Nós não vamos precisar esperar o Misa dizer: levanta a tua mão, fecha o teu olho e faz isso, toca aquilo outro, dá um mortal aí agora, toca a palhota e vai lá embaixo e volta. Por isso que nós na Ohana cremos que o nosso louvor precisa ser celebrativo. Não é um velório, não é algo triste, não é algo fúnebre, porque nós estamos contemplando aquele que está vivo, aquele que mudou a nossa história. A gente vê o povo brasileiro no carnaval numa alegria, numa procissão, mas para a sua própria carne, para o seu próprio deleite, mas já contagia, pega. Aí tu que já se converteu, fica aqui, daqui a pouco o teu pé já mexe aqui dentro esse som, porque o brasileiro sabe fazer som, gente. Os gringos vêm para cá para ver o que o brasileiro faz. Só que a maioria deles é tudo inspirado pelo inimigo, mas nem tudo é do inimigo. Pelo contrário, tudo foi criado por louvor ao nosso Deus. Voltemos ao texto. Olha o que o pai fez, mandou vir a banda, mandou vir a turma dançando. Já rolou aquele pagode, aquele churrasco, a fumaça naquela costela de chão. Quando o irmão mais velho veio, festa, música. Isso não é de Deus, isso é coisa do inimigo. E alguém veio e fala: teu irmão que teu pai considerava que estava morto foi achado. Teu pai está radiante, teu pai está celebrando, mandou matar aquele cordeirinho que estava no ponto, que nós estávamos esperando para ele fazer aquela festa. Está rolando, vamos. E foi eu participar dessa palhaçada? Isso é baixaria, isso é carne. Eu não vou entrar nisso aí. E não entrou. Porque Jesus estava querendo ensinar que esse camarada, o irmão mais velho, que já estava na casa do pai, eram os judeus, que não aceitavam que o pai estava à mesa com o pecador. Você está entendendo? Estava querendo ensinar eles. O pai saiu da festa: filho, teu irmão está vivo, vamos lá abraçar ele, vamos dançar com ele. Vamos pegar uma janela daquela e lambuzar o bigode. Engraxar, né? Falei: não, pai, eu não vou participar disso. Eu sempre fiz tudo certinho na casa do pai. Nunca pisei na bola contigo. Tu nunca me deu um cabritinho. Agora vem esse safado, esse vagabundo, esse pródigo que torrou a tua herança, te envergonhou a família. E o pai pegou aquela melhor roupa, deu para ele, botou anel de novo no dedo dele, botou uma sandália no pé dele, roupa nova. Eu não aceito isso. A religiosidade nunca vai aceitar o amor extravagante de Deus pelo pecador. Eles vão apontar o dedo e vai dizer: merece o inferno, merece o castigo. Mas quando nós lembramos como aquela pecadora o que Jesus fez por nós, nós vamos nos render aos pés dele, nós vamos beijar os pés dele. E relacionamento com o Pai não tem a ver com o que nós podemos fazer por ele, tem a ver com o que ele fez por nós. Amém. O que o filho gastador fez, gente? A não ser torrar e muito bem gasta a herança do pai. O que ele fez por merecer aquela festa? Nada. Ele estava com o discurso pronto: pai, eu não sou mais digno nem ser teu filho, mas se eu trabalhar com um dos
menores, servos teus, pelo menos eu vou ter pão, eu vou ter alimento, porque lá eu não tinha, estava passando fome. Me deixa trabalhar, pelo menos eu vou ter o que comer. Ele falou, não, é filho. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, você está maluco? Você é filho. E vai deixar de ser pelo que tu faz ou deixa de fazer. O amor de Deus nós não podemos comprar, gente. Você acha que Deus ama mais quem vem aqui de manhã orar às 6h30 do que nem o preguiçoso que está dormindo? Deus ama igual. Você acha que Deus ama mais quem vem aqui no lounge da oração sexta-feira adorar e orar pelos outros do que quem ficou em casa comendo sopa de lentilha? Deus vai amar igual. Você acha que Deus ama mais quem vai para o monte na madrugada, 3 horas da manhã, do que aquele que fica no monte da coberta roncando? Deus ama igual. Não tem o que a gente possa fazer para Deus nos amar mais. Ele ama, porque é o caráter dele. A natureza de Deus é o amor. E é um amor inexplicável, é um amor ágape, é um amor incondicional. Não tem condicionamento. O pai o abraçou, o beijou, o perdoou, trocou a roupa, botou anel, botou sandália e disse: tu é filho. E há uma festa preparada para você. E se você vê ali no contexto desse capítulo, dessas parábolas dos pecadores, você vai ver que Jesus sempre dizia: há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando nós entendemos o grande amor que Deus tem por nós e quanto Ele nos perdoou, o que vai sobrar para nós? Amá-lo. A única motivação do nosso coração e a razão de viver vai ser gratidão. Amém. Eu não preciso fazer para ser. A gente faz porque já é. Há uma diferença do religioso e de quem tem relacionamento verdadeiro com Deus. E na Ohana a gente é contra qualquer tipo de religiosidade e farisaísmo. Jesus tinha problema com eles, eu tenho problema com eles. Agora com o pecador, eu não tenho. Eu vou andar junto, vou botar na minha mesa, vou dar de comer, vou dar de amor. Dizer, cara, tem solução, tem boa notícia, tem perdão, tem roupa nova, tem anel, tem sandália, tem som, tem dança, tem churrasco. O que eu quero? Quer bolota de porco? Só que Deus é tão lindo e maravilhoso que eu entendo que Ele respeita as nossas decisões. O filho pródigo teve que dizer: eu preciso voltar. Eu preciso ir para a casa do Pai. E foi o que Ele fez. Então Deus não vai trazer ninguém à força. Ele nos deu algo lindo chamado liberdade. Você é livre. Ah, na Ohana pode? Pode. Ah, que não tem, que não pode. Agora, toda escolha e toda decisão vai ter uma consequência. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. É tão bom ser livre. Tão bom não precisar da aprovação dos outros para ser aceito. Eu já estou numa fase que eu quero agradar a Deus, eu quero agradar as pessoas. Ah, não gostou. Tudo bem, eu não vou mudar porque tu não gostou. Quero agradar a Deus? Quero te agradar. Até porque Jesus também não agradou fariseus e religiosos. Então que você entenda que a nossa postura não pode ser do irmão mais velho. A nossa postura tem que ser da mulher pecadora. Eu quero estar
nos pés, Jesus lavando os pés dele e agradecendo por tudo que ele fez por mim. Essa vida nova, essa vida abençoada, a cura, a restauração, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o grande amor que Ele me amou. Tudo diz a respeito ao Pai generoso, ao Pai bondoso, ao Pai que se colocou no lugar do Filho. Se fosse eu, de repente, eu já ia tirar a cinta, ia pegar a ponta da fivela, já ia dar no lombo, né? Com raiva, pela vergonha e exposição que o Filho tinha feito. Vamos ser sinceros. Será que a nossa atitude de pai seria a da parábola? Nós ia pegar uma varinha, um bambu para dar nas costas do bonitão. Ele devia estar sujo, fedido, catinguento. O pai o abraçou e o beijou. Isso é amor. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 7. Mas Deus, sendo o quê? Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nosso Pai, Ele é sei lá se tem outro para milionário. Ele é tão rico, que Ele não empresta nada, Ele dá. Por isso que Ele é generoso. Até porque nós, na nossa condição, não temos nada para oferecer para Ele. Às vezes a gente se ilude. Eu dei, eu fiz, eu ofereci. Não se iluda. Para com esse papinho. Desculpa. Nós de nós mesmos não temos nada para oferecer para Ele. Até o que a gente tem para oferecer para Ele, Ele próprio nos dá. Sabe quando chega o dia dos pais, que você dá aquele trocadinho para o teu filho e a tua mulher comprar meia, gravata, cueca? Aí ele vem presente. Ai, pai, feliz dia dos pais. Filhão, obrigado. É assim, não é? Mas quem que deu? Para o filho comprar a meia e a cueca do pai? Trocar aquela que já estava furada e doída. O próprio pai. Aí às vezes a gente acha que é suficiente, igual o filho mais velho. Nossa discussão do filho mais velho. Não, tem que trabalhar arduamente. Está tudo aqui em dia. Se está tudo organizado aqui é porque eu fiz acontecer. A resposta do pai para ele: tudo que é meu é teu. Tu é meu herdeiro, mas tu nunca desfrutou. Teu relacionamento comigo é baseado, parece profissional, parece de regra, não é de filho para pai. Quando eu vou lá na casa do meu pai, eu já vou abrindo geladeira. Eu não sei porquê, mas ele tem uma fascinação por batata palha. Eu vou armário da cozinha dele, pensa na montoeira dele. Todo dia eles com batata palha, é com arroz, é com macarrão. A mãe deve estar vendo. E aí, toda vez que eu vou embora, tchau pai, tchau mãe, eu dou uma passadinha no armário. Não é que eu furto. Eu quero saquetando a joelha da diminuída lá para não vencer. Eu já levo um saquinho. Acho que foi ontem. Ontem, tu já pegou o saquinho. Já peguei meu saquinho de batata palha lá no armário do pai. Por quê? Porque eu sou filho.
tem liberdade na casa do Pai. Não te priva da presença do Pai. E infelizmente o ser humano só vai querer dar valor depois que perde. Então aproveita esse feriado de Páscoa, abraça teu pai se ainda não foi, abraça tua mãe, abraça teus filhos. Quer dar ovinho de chocolate, dá, ou melhor, marca, o ovo tá caro pra caramba. Dá uma barriga que já tá valendo, uma caixinha de bis. Porque o mais importante, porque o presente é estar presente. Por que você acha que o lugar que tem mais flores é cemitério? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Porque quando a gente é grato, a gente é igual a mulher que estava na casa de Simão. Ela estava até chata. Jesus querendo comer ali um ramo bom. Ela estava importunando, ela estava chata. Seja chata, seja importuna. Está lá de novo no pé de Jesus, está lá, xinguilado, está lá quebrantado, está lá adorando, está lá agradecendo, está lá joelho dobrado, está lá cheio de problema, mas o louvor está lá no talo, está lá, mas está sempre agradecendo, está sempre sorrindo, está sempre com música, está sempre com comida. Aí não tem como ficar depressivo, gente. Não tem. Agora, a tendência do filho mais velho pegar uma depressão, não sei o desfecho dessa história aqui, não vou ficar aqui viajando na maionese. Um cara desse é um cara infeliz. Religioso são pessoas infelizes. Agora, pessoas que têm relacionamento com Deus por meio de seu Filho Jesus são o povo mais feliz da terra. Amém. E a nossa alegria vai contagiar a galera aqui do sul ainda. Amém. Amém. Não só quando você estiver surfando, não só quando você estiver lá no teu beach tennis, né, meu? Quando você estiver jogando a tua altinha, ou quando você estiver na academia lá fazendo teu bíceps, teus tríceps, faça sorrindo. Que alegria é essa? Eu estou completamente perdoado, eu fui salvo, eu tenho relacionamento com o Pai, eu estou na casa do Pai, eu sou herdeiro. Tudo isso aqui, essa natureza toda de Floripa, quem criou foi meu Pai. Eu estou desfrutando do que Ele fez, eu estou contemplando assombrosamente tudo isso aqui porque foi Ele que fez. Amém. Não estou ali no trânsito focado só no problema, na bucha, na dificuldade, naquilo que eu tenho que resolver. Nós precisamos curtir mais a presença do Pai. Amém? Amém. A quem muito é perdoado, muito é amado. E eu quero encerrar para a gente orar, trazendo um entendimento que a maioria das pessoas não tem a respeito do primeiro amor. O primeiro amor não tem a ver com o que nós fazemos para Deus. O primeiro amor tem a ver com o que Deus fez por nós. 1 João 4 fala que Deus nos amou primeiro. Isso é primeiro amor. Todo novo convertido, ele vem com gás, né, pastor? Ele faz tudo na igreja, uma explosão. Mas depois perde, primeiro amor perde, depois esfria, depois vai ficar aí, se tornando um crítico, amargurado, vai ficando pelos cantos. E aí fica até com invejinha de quem chega fazendo, acontecendo, porque primeiro amor daqui a pouco passa. Cara, eu estou com 30, quase 33 anos de caminhada na fé. Espero eu terminar de falar para que preste, calça a bota e vai para a festa do pródigo. Eu estou no meu primeiro amor. Eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero cuidar de pessoas, quero ensinar o povo a cultura do reino de Deus. Enquanto eu respirar, enquanto eu viver, eu vou gastar para o reino de Deus, porque eu sei o que Ele fez por mim. Glória a Deus. Eu quero ser propagador dessa boa notícia que o povo tem perdão, o povo tem solução, o povo tem vida nova, e é por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cordeiro cevado que foi sacrificado por aquele filho pródigo. Ele é o cordeiro cevado que foi sacrificado por mim e por você. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal life.
loves us.